Hoje a gente volta exatos 170 anos no tempo para entender como uma exposição industrial em Paris acabou criando a lista mais poderosa e mais importante do mundo do vinho, a classificação de 1855 de Bordeaux, aquela mesmo dos Grand Crus Classés. Mas o que vinhos de Bordeaux estavam fazendo no meio de locomotivas, biberões, musicais e tapetes da Imperatriz Eugênia? Também havia vinho de outras regiões, mas naquela época Bordeaux já era um dos maiores portos do mundo e seus vinhos muito apreciados mundo afora, o que os colocavam em um lugar de destaque. Então, se liga aí que hoje eu começo uma série com 3 episódios que vai unir muita história e vai te fazer entender a importância de Bordeaux e dessa classificação, além de comemorar o aniversário de 170 anos desse acontecimento histórico. Então, roda a vinheta e simbora aí comigo. Se você caiu por aqui de paraquedas, eu sou André Vigas, sommelier, sou formado aqui em Bordeaux e sou certificado W73 também. Eu vivo aqui na região desde 2022 e desde então eu tenho visitado produtores de grandes propriedades também para aprender e poder extrair o máximo de conhecimento sobre essa bebida incrível que é o vinho. Desde 2023 eu também trabalho como guia em algumas das vinícolas mais prestigiadas aqui de Bordeaux. E aqui eu compartilho a minha paixão por vinhos direto aqui da terra dos vinhos da nossa querida França. Então segue o canal, inscreva-se para não perder nenhum conteúdo e você vai ajudar demais esse que vos fala aqui, certo? Manda para quem você gosta, para quem gosta do assunto e fica aí comigo para aprender cada vez mais. Simbora pro assunto do vídeo. A classificação de 55 é daquele tipo de assunto que muda a vibe de uma mesa, que deixa o vinho muito mais gostoso e que suscita amores e discussões acaloradas por aqui, viu? E agora em 2025, quando ela completa 170 anos, eu quero te mostrar tudo que rolou para a criação dela e por que ela influencia tanto os vinhos de Bordeaux até hoje em dia. Então, para entender isso, vamos voltar no século XIX e a trend das feiras universais que viraram aí vitrines nacionais. A França já organizava exposições desde 1798, viu? Mas ela foi humilhada quando a Inglaterra fez a primeira feira internacional em 1851, com o seu revolucionário Crystal Palace. Era o início de uma competição de prestígio. E a França, que ainda estava digerindo aí a perda de Napoleão Bonaparte, ela via nessas feiras uma forma de tentar reafirmar sua grandeza. Então, na época, Napoleão III, que era sobrinho de Napoleão, que foi reconduzido aí ao trono após um hiato aí de poder e a queda do seu tio, ele ficou obcecado com isso. A França precisava responder à altura e assim nasceu a ideia da Exposition Universelle de Paris de 1855, que era um espetáculo de máquinas, luxo e muita ambição imperial. No coração disso tudo estariam também os vinhos que a França produzia. Nesse mesmo período, a França ela se via em um conflito que tinha sido iniciado em 1853, que opunha o Império Russo e uma aliança entre França, Reino Unido, Império Otomano e a Sardenha. Essa guerra era a famosa Guerra da Crimeia, tá? Então qualquer semelhança com hoje aí não é mera coincidência. Em meio a esse cenário aí bélico, Paris se preparava para sua vitrine imperial, erguendo o então gigantesco Palais de l'Industrie. 250 metros de fachada, mais de 400 janelas, ferro, vidro e muito orgulho nacional imperial. A exposição de 55 durou aí de 15 de maio até 15 de novembro, recebendo aí mais de 5 milhões de visitantes. E foi um espetáculo de poder, ambição e um palco onde a França queria brilhar mesmo em tempos de guerra. A exposição não era só técnica, Napoleão III ele queria mostrar que a França era também civilização, cultura e bom gosto. E por isso que ele incluiu também o vinho como parte dessa vitrine da exposição. E assim sendo, o governo convocou a Câmara de Comércio de Bordeaux e disse: "Me deem uma lista dos melhores crus da região." E por que Bordeaux? Bom, Bordeaux já era a região da França aí mais conhecida mundialmente e os vinhos exportados para diversos países. É uma relação direta aí de séculos de história com os próprios ingleses e que, por serem um dos portos mais importantes da época na Europa, também faziam com que esse comércio fosse ainda mais facilitado. E foi assim então que surgiu essa lista com 61 Grand Cru Classés,
tintos do Medoc e os 21 vinhos brancos doces na lista criada em separado para Sauternes e Barsac. Mais do que técnica, a Feira de 55 ela foi um gesto imperial. Então, o vinho ele deixaria oficialmente de ser apenas uma bebida cultural para ser também uma representação de excelência. Ele era uma prova de que a França sabia viver e viver melhor do que os outros. E nada melhor do que mostrar uma lista daquilo que a França tinha de melhor, e no caso, então, classificado por esse sistema, que já era muito bem estabelecido também, em Bordeaux, e por isso, mesmo que houvessem vinhos de outras regiões, Bordeaux foi a única que, de fato, teve uma lista deste tipo apresentada na feira. E aí a gente entra para a história, porque os crus classificados e apresentados ganharam uma auréola de prestígio que impactaria e moldaria os vinhos de Bordeaux para sempre, mesmo quando a qualidade nem sempre acompanhava. Agora, numa lista assim, tão seleta, muitas coisas devem ter sido consideradas, certo? E quem ficou de fora? Será que havia quem merecia mais? Quem foi que definiu tudo isso? Quais foram os critérios utilizados para estabelecer essa lista? Então, fica comigo aí que no próximo episódio você vai descobrir os bastidores da escolha dos nomes, os escolhidos, por que essa cápsula do tempo de 1855 ninguém ousa abrir e por que ela é tão importante mesmo hoje em dia. Então fica ligado aí e a gente se encontra para o próximo capítulo. Santeia!